feito na Itália um task force de 40, 50 cientistas, mas todos consultores, nenhum prático, nenhum comerciante que diz, não, olha, sinceramente, eu tenho minha mãe, que é velhinha, ela fica em casa, mas eu quero abrir o meu comércio, porque senão eu vou quebrar, e aí não tenho como alimentar os meus 2 filhos, vou entrar em depressão, ou seja, é uma matéria muito complexa. Por É último, complexa, mas a gente vai ter que modificar o nosso meio de vida doravante. Vamos lá, gente. Bom dia. Vamos iniciar hoje penal 1. Vamos entrar em antijuridicidade, certinho? Vamos começar aí com o grupo que tem aí. O pessoal está dormindo por causa do frio, né? Mas está na hora já. Vamos iniciar hoje, gente, com antijuridicidade, certo? Então, vamos fazer aí no caderno a seguinte posição. Na linha horizontal, vamos botar fato típico, mais antijurídico, mais culpável. Certinho? Vamos botar fato típico, mais antijurídico, mais culpável. E na linha vertical, iniciando por fato típico, nós vamos colocar, iniciando por fato típico, descendo, né? Na vertical, mas conduta penalmente relevante, mais resultado. Então, por aí nós temos a linha horizontal e nós temos a linha vertical. A linha vertical terminamos, vamos para a nossa linha horizontal. Certinho, gente? Vamos para a nossa linha horizontal. E na nossa linha horizontal, nós vamos iniciar agora a questão da ilicitude ou antijuridicidade. Certinho? É a segunda da linha horizontal, porque da linha vertical nós já terminamos. Todo mundo entendeu isso aí? Legal? Legal, gente? Na outra turma, nós estamos tentando fazer pelo menos a sessão do júri. A gente está tentando fazer a sessão do júri pelo menos uma coisa mais rápida, e o doutor Aníbal, que é o juiz, ele ficou de vir fazer virtualmente com a gente. Faremos uma coisa mais simples, mais rápida, para não deixar de fazer pelo menos a sessão do júri. Quero contar com o apoio de vocês para ver se a gente consegue uma boa pontuação para vocês nesse semestre. Legal, gente? Certo aí? Vamos iniciar então a antijuridicidade. Alguma pergunta, alguma coisa? Antijuridicidade? Alguma pergunta? Então vamos iniciar. Bom, anota aí. Antijuridicidade. Antijuridicidade. É a palavra juridicidade com anti na frente. Antijuridicidade. Antijurídico ou antijuridicidade. Antijuridicidade. Abre parênteses e bota ou ilicitude, que significa a contradição entre uma conduta e o ordenamento jurídico. A doutrina costumava indicar duas espécies de antijuridicidade. Duas espécies de antijuridicidade. 2 pontos. A primeira, formal. A antijuridicidade formal
seria a mera contrariedade entre a conduta e a norma penal. A antijuridicidade formal seria a mera contrariedade entre a conduta e a norma penal. Abre parênteses, lei, fecha parênteses. O que acabava por confundi-la com a própria tipicidade. Abre parênteses, tipicidade significa a subsunção do fato à norma. Fecha parênteses. 2. Antijuridicidade material. Seria a contrariedade da conduta em relação ao sentimento comum de justiça. Abre parênteses, é o caráter antissocial do fato típico. Fecha parênteses. No entanto, para que exista crime, não basta a mera correspondência da conduta humana ao tipo que a lei descreve. Abre parênteses, tipicidade, fecha parênteses. Sendo preciso que a conduta constitua uma lesão ao interesse juridicamente protegido. Uma lesão ao interesse juridicamente protegido. Então vamos agora, gente, e aí queria que vocês falassem um pouquinho também, para a participação de vocês, o que significa uma lesão na mente de vocês ao interesse juridicamente protegido. O que significa essa lesão? Vamos lá, gente. O que significa essa lesão? Bora, gente. Dá uma palavrinha aí também para acordar com esse frio aí, vocês ficarem acesos. Bora, gente. O que significa a lesão a um bem juridicamente protegido? Vamos lá, gente. Bora, gente. Tá todo mundo dormindo? Lesão a um bem juridicamente protegido é quando você comete algum crime, né? Sim. Você comete um crime. Não entendi qual é o que exatamente você está querendo. Eu quero saber a lesão. O que é que você entende por lesão a um bem juridicamente protegido? Seria uma conduta que fere um bem jurídico protegido, como a vida, uma conduta, o homicídio, por exemplo. No caso da vida, você tem uma lesão a um bem juridicamente protegido. Certo? Aí você tem essa ilicitude. É uma lesão a um bem juridicamente protegido. Gera a ilicitude. Certo? Na tipicidade, você tem apenas... É uma linha muito tênue de diferenciação. Na tipicidade, você tem apenas um enquadramento na norma fria, na letra fria da lei. Matar alguém, pá. Então, você só precisa se ater no fato típico o artigo 121, nas palavras matar alguém. Na antijuridicidade, você vai ver
uma abrangência maior, que significa, nessa abrangência maior, a antijuridicidade ou ilicitude, que significaria a lesão a um bem juridicamente protegido. O bem juridicamente protegido, no caso de crimes contra a vida, seria a vida da pessoa, a integridade física, porque o crime pode ser tentado ou consumado. Nesse momento, você vai ver que houve essa lesão. Houve essa lesão. E na ilicitude, como você tem uma abrangência maior, você vai mais além. A gente vai aprofundar daqui a pouco. Vocês vão ver se existem causas, bote aí, de justificação, causas de justificação à lesão, causas de justificação à lesão de um bem juridicamente protegido. No fato típico, você não observa nada disso. Mas na antijuridicidade ou ilicitude, você vai ver qual o tipo de lesão ao bem juridicamente protegido. Por que ocorreu essa lesão? Qual a amplitude dessa lesão? Por quê? Qual a amplitude? Qual motivação? E, por fim, você vai chegar a se existe uma causa de justificação de lesão a esse bem juridicamente protegido. Martinez. Diga. Então, seria assim, essa antijuridicidade seria quando você comete uma lesão a um bem jurídico que está lá tutelado. Protegido. Protegido. Só que para você saber se houve o crime, aí, no caso, você teria que fazer o processo que é a tipificação, que é o enquadramento daquela ação a um tipo penal. Isso, certo. Então, vai ter situações em que você vai estar cometendo essa antijuridicidade, no entanto, não será crime. Perfeito. Porque você vai estar enquadrado numa causa de justificação. Melhor dizendo, copia aí. São causas mais técnicas, excludentes da antijuridicidade ou ilicitude. Causas excludentes da antijuridicidade ou ilicitude. Causas excludentes da antijuridicidade ou ilicitude. Que nós podemos chamar por justificativas, causas que dão justificativas à sua conduta antijurídica. Certo? Prosseguindo, vamos lá. A gente vai prosseguindo. Essa conduta constitui lesão a um bem juridicamente protegido, a um interesse juridicamente protegido, tutelado. A antijuridicidade deve, portanto, ser material, pois é a única que informa um juízo de valor sobre a conduta típica. Ela não pode ser formal. Ela entra na questão material. Por que material? Porque material é a única que vai dar essa amplitude. Se fosse para ficar informal, eu ficaria no fato típico e acabou. Certo? Então, para que ocorra crime, na tripartição, no chamado, anote aí, crimes tripartites, que é o que a doutrina aceita pelo nosso ordenamento jurídico, tripartite, crime tem que ser fato típico, antijurídico e culpável. Certinho? Além de ser, que a gente já viu na vertical, fato típico, conduta penalmente relevante e resultado. Agora, na horizontal, que nós temos que completar. É como se a gente estivesse debaixo da vertical, e resultado subindo para completar na horizontal. Fato típico, antijurídico e culpável. E aí nós vamos falar em teoria, bote aí, aceita pelo STF, pela doutrina brasileira, nós vamos falar de tripartite. Teoria tripartite.
ou seja, a tripartição para a caracterização do crime. Eu preciso primeiro saber se ele é fato típico, e eu preciso saber que ele constitui uma lesão a um bem juridicamente tutelado ou protegido, e que, nesse conceito de lesão, que é mais amplo, não exista nenhuma causa justificativa dessa lesão. Só uma... Diga, meu filho. Todo fato típico, ele é antijurídico, né? Em tese. Em tese, é? Em tese. Vamos raciocinar? Vamos aprofundar. Se João recebe Pedro em sua casa, armado, e esse tenta desferir tiros nele, mas ele lutando com o seu agressor, toma a arma dele, e nessa luta, com os meios proporcionais, que a gente vai ver, meios necessários, moderados, ele atira, nós podemos ter um fato típico, antijurídico, porém protegido por uma causa excludente de antijuridicidade. Qual é essa causa, gente? A legítima defesa. Devo entender? Sim, mas mesmo nesse caso da legítima defesa, então eu não posso dizer que foi antijurídico? Não entendi bem. É o quê? Mesmo Sim, nessa você situação. vai poder que é antijurídico, você vai dizer que é antijurídico, certo? Não tenha dúvida nenhuma, você vai dizer, olha, esse fato é antijurídico, né? É um fato típico e é antijurídico, é uma lesão a um bem juridicamente tutelado. Porém, ele vai deixar de se caracterizar como crime, lógico, não será punível, porque ele vai encontrar guarida, ele vai encontrar proteção em uma causa excludente da antijuridicidade. Sim, mas justamente isso. É isso que eu quis dizer. Todo fato típico ele é antijurídico. Esse exemplo que você deu, Em tese, sim. O fato ele é antijurídico. Ele é antijurídico. Isso. O que você não vai ter é a punição. Você não vai ter a punição e para algumas correntes não existirá crime. Por exemplo, a corrente quadripartite, ou quadripartida, anota aí. Nós temos crime, antijurídico, culpável e punível. Se não houver punição, não será crime. Para essa corrente quadripartite. Para outras correntes, haverá crime, mas ele é impunível. Por que ele é impunível? Porque ele apresentou uma causa excludente de antijuridicidade. E o conceito de antijuridicidade, ela deve ser o conceito, isso às vezes cai em prova de exame da ordem, o conceito da antijuridicidade aceito deve ser o material. Certo? Então, a antijuridicidade deve, portanto, ser sempre material, pois é a única que informa um juízo de valor sobre a conduta típica. Nesse sentido, a antijuridicidade é toda conduta humana que fere o interesse social protegido pela própria norma. É toda conduta humana relevante penalmente que fere o interesse social protegido pela própria norma. Peraí, Matheus, peraí que deu um nó aqui agora. Vamos lá, espaço ou nó? Você disse que a antijuridicidade ou a ilicitude, ela pode ser material ou formal. Certo. E em que momento você está dizendo que ela tem que ser sempre material? Eu estou dizendo a você que há duas classificações na doutrina. Uma que é a antijuridicidade formal, que seria a mera contrariedade existente entre a conduta e a norma penal, lei. Certo? Bastou ter essa contrariedade, ela é formal. Certinho?
O que, na realidade, os doutrinadores achavam e acham que acabava por confundi-la com a própria tipicidade. Porque a tipicidade, o fato típico, ele é extremamente formal. Matar alguém, pronto, já é fato típico. Deu para entender? Então não tem sentido você colocar uma formalidade no fato, na antijuridicidade. Seria um absurdo. Certo? Então, por isso que prevalece hoje, essa é o entendimento da doutrina. Vamos lá, vou repetir. Antijuridicidade material seria a contrariedade da conduta em relação ao sentimento comum de justiça. É o caráter antissocial do fato típico. E aqui ele vem. A única que informa um juízo de valor sobre a conduta típica é a antijuridicidade ser sempre material. Ou seja, ela é uma avaliação ampla da lesão de interesse juridicamente protegido. Deu para entender? Ela tem uma amplitude da lesão. Ela vai trabalhar na lesão do interesse juridicamente protegido. A antijuridicidade vai trabalhar no sentido amplo dessa lesão. Então, não pode ser formal. Por que é um sentido amplo? Porque ela vai trabalhar com o caráter antissocial do fato típico. E aí eu pergunto, olha bem para entender, fica fácil. Caráter antissocial do fato típico. É antissocial você matar alguém? É lógico que é, não é? Tanto é que o legislador, inclusive o legislador constitucional, eleva esse fato a uma competência do júri. Eleva esse fato ao tribunal do júri, porque ele considera uma coisa antissocial, errada, não é? Incorreta de ser. Porém, esse fato antissocial, ele se torna justificável, quando você comete esse fato típico, amparado na causa excludente da antijuridicidade. Você exclui a ilicitude quando você comete ou pratica um ato que leva outrem à morte com uma condição. Legítima defesa, uma hipótese. Tem outras hipóteses de causa excludente da antijuridicidade. Você comete esse fato com a morte de alguém através da legítima defesa. A legítima defesa, ela é uma causa excludente de antijuridicidade. Então, nesse momento, o fato será isso categórico, impunível. Não terá punição. E para a teoria quadripartite, quando não existe punição, não existe crime. A teoria quadripartite nos diz que crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível. Para a teoria tripartite, muitos autores colocam que não está claro o quarto item da quadripartite na tripartite, que é fato típico, antijurídico e punível. Ou, perdão, culpável. Então, alguns autores falam que dentro do fato típico está a punibilidade. Tanto é assim que nós aprendemos que no fato típico nós vamos ver preceitos primários e preceitos secundários. Quais são os preceitos primários no fato típico do homicídio? Qual é o preceito primário? Rapidinho, simplório, não precisa aprofundar, não. Qual é o fato típico? Preceito primário do homicídio, qual é, gente? Matar alguém, né? Concorda comigo? Qual é o preceito secundário? Uma de suas penas, de 6 a 20 anos. Uma de suas penas. Então, a própria lei está dizendo que para que haja crime, tem que existir o preceito secundário, ou seja, punição. Então, punição, para alguns doutrinadores, está
está inserida na teoria tripartite no fato típico. Deu para entender? E na teoria quadripartite está expressamente no último requisito de crime. Faz sentido, Luciano? Gostei. Faz sentido, gostou. Mas tudo que o professor Martinez fala faz sentido. Diferentemente de outros líderes que andam por aí, sem comentários. Não pode comentar. Mas faz sentido e tem que fazer sentido. Porque a ciência que não fizer sentido, se a ciência não fizer sentido, se os doutrinadores não fizerem sentido, é o caos. Certinho? Faz sentido. E vocês devem se apoiar sempre em ciência, nunca em negação à ciência. Nunca o negacionismo. Vamos lá, prosseguindo. Deu para entender, gente? Ah, mas está gravando. Depois eu comento com vocês. Depois do particular eu comento. Está gravando. Vamos lá. Vamos lá. Sempre na ciência, nunca no negacionismo. Prosseguindo. Então, o que acontece? Todo mundo entendeu? Eu vou fazer um repetir. Vou colocar agora as teorias do crime para que a gente possa estar linkando com o fato antijurídico. Né? Vamos lá, presta atenção. Anota aí as teorias. Para a gente poder ficar claro. Tem uma última teoria, que é a quinta partite, mas eu só vou dar as 3 teorias mais importantes para vocês. Então, primeira teoria é que crime é fato típico e antijurídico. É a bipartida. Bote aí. É a teoria bipartida. Fato típico e antijurídico. Essa teoria nos diz que bipartida. Fato típico, antijurídico. Essa teoria nos diz que no fato típico, que você tem o preceito primário e o preceito secundário, já está a culpabilidade e já está a punição. Se não bastar no fato típico para que a gente possa dizer que está a culpabilidade, na antijuridicidade nós vamos avaliar a culpabilidade. Vê se vocês entenderam isso. Na antijuridicidade, nós vamos avaliar a culpabilidade? Vamos ou não vamos? Quando você pega um fato típico e vai para a antijuridicidade e vai ver se tem uma causa de justificação para aquilo, você está avaliando culpabilidade. Se o cidadão tem culpa ou não. Então, para os bipartidos, né, os que adotam a teoria bipartida, não há necessidade alguma, para aqueles que adotam a teoria bipartida, não há necessidade alguma na bipartida, fato típico antijurídico. Na bipartida não há necessidade de mais elemento nenhum. Para os defensores da teoria bipartida, não há necessidade de mais elemento nenhum. Por quê? No fato típico, que você tem o preceito primário, o preceito secundário, você tem, no primeiro preceito, você tem matar alguém. Certo? E no segundo, você tem a punição. De 6 a 20 anos. No próprio fato típico, você já faz um juízo de culpabilidade. A pessoa matou. Então, não tem necessidade de você ter elemento de culpabilidade. No próprio fato típico, você já faz uma avaliação de punição, de 6 a 20 anos. Uma das hipóteses para o crime de homicídio. E mais, para os defensores da bipartida. Nesse momento, você, na antijuridicidade, você vai fazer uma avaliação da culpabilidade. Então, não tem necessidade de você ter o elemento de culpabilidade fora. Para os que defendem a teoria bipartida, já está tudo dentro. Fato típico e antijurídico. Deu para entender, gente? Tira a dúvida aqui agora, ou cale-se para sempre. Fato típico e antijurídico. Fato típico já está inserido os preceitos
primário, secundário, já está inserido a punição no secundário, já está inserido a culpabilidade, certo? E na antijuridicidade, você já faz um juízo de valor. Você já valora a conduta dele. E você já pode, inclusive, até utilizar uma das causas de justificação, ou seja, causas excludentes de antijuridicidade. Todo mundo dominando isso aí, gente? Beleza? Posso prosseguir? Todo mundo dominando? Tá beleza? Então, ótimo. Vamos prosseguir, então, aqui agora. Então, o fato típico antijurídico pela teoria bipartida. Vamos agora para a teoria tripartite ou tripartida. Aí, para essa teoria, que é a dominante hoje, né, nossa, no ordenamento jurídico e decisões do STF, nós temos que precisamos ter um fato típico, precisamos ter a antijuridicidade e precisamos da culpabilidade. Então, temos que ter fato típico, antijurídico e culpável. Para essa teoria, você tem que analisar o fato típico em que a pessoa cometeu aquele crime. A punição, para essa teoria, já está no preceito secundário. Uma das penas, por exemplo, homicídio de 6 a 20 anos. Não importa. Já está a punição. E agora nós vamos caminhar para antijurídico. No antijurídico, nós vamos ver no antijurídico as causas que levaram ele a cometer aquele delito. E se existe causa excludente da antijuridicidade. Uma delas que a gente vai estar estudando é a legítima defesa. Na culpabilidade, nós vamos ver se ele é imputável, se ele é inimputável, se ele tinha a opção de uma conduta diversa, ele podia fazer uma conduta diversa e não fez. Se ele, o potencial de periculosidade dele, se ele é inimputável, aí nós temos uma abrangência maior. Essa é a segunda teoria. Na terceira teoria, que é a quadripartite, quadripartite, fato típico, antijurídico, culpável e punível. Eu, pessoalmente, gosto da quadripartite. Mais completa. Mas a doutrina e os superiores, tribunais superiores, a exemplo do STF, preferiu a tripartite. Certinho, gente? Mas a quadripartite também é muito boa porque ela tem abrangência. Fato típico, antijurídico, culpável e punível. Porque se não tiver a punição para a quadripartite, não será crime. Certinho? Certo? Então, se, por exemplo, a causa excludente de antijuridicidade tira a punição, eu tiro a criminalidade. Até porque, se você matou com legítima defesa, não poderá constar nos rolos dos arquivos da justiça que você é um criminoso. Poderá? Não. Você não é criminoso. Se você não é criminoso, significa que você não praticou crime. Estou certo no raciocínio ou estou errado? É por isso que eu gosto da quadripartite. Mas vocês não devem seguir a quadripartite porque vocês têm obrigatoriamente que seguir, já que vocês vão fazer exame de ordem e tudo, a tripartite. Mas numa defesa oral escrita ou numa sustentação oral de um TCC, trabalho de conclusão de curso, ou na pós-graduação, você pode se ampliar mais doutrinariamente, colocando essas três teorias, que são as três teorias mais importantes dentro do nosso ordenamento jurídico. É a primeira, que é a bipartida, fato típico antijurídico. A segunda, que é a tripartite, que vocês devem focar mais nela, pela importância que ela tem no nosso ordenamento jurídico, que é fato típico antijurídico e culpável. Né? E você tem a quarta, que é fato típico antijurídico culpável e punível. Legal, gente? E aí, ficou dúvida? Podemos prosseguir? Hein? Com alguma dúvida? Vamos prosseguir. Então, anota aí. Beleza. Então, a antijuridicidade ela será sempre material.
pois é a única que informa um juízo de valor sobre a conduta típica. Nesse sentido, a antijuridicidade é toda conduta humana que fere o interesse social protegido pela norma jurídica. Quanto ao caráter da antijuridicidade, a doutrina indica a existência de duas teorias. Vamos lá? Duas teorias para a antijuridicidade. A primeira teoria objetiva. A primeira é objetiva. O fato típico só será antijurídico se o agente for dotado de capacidade para entender e avaliar o caráter criminoso de sua conduta. Os inimputáveis dessa forma não praticam crime. Vou repetir. São duas teorias. As teorias objetivas e subjetivas. Para a teoria subjetiva, anota aí. O fato típico só será antijurídico. O fato típico só será antijurídico se o agente... O fato típico só será antijurídico se o agente for dotado de capacidade para entender e avaliar o caráter criminoso de sua conduta. Vou repetir. Pela teoria subjetiva da antijuridicidade, o fato típico só será antijurídico se o agente for dotado de capacidade para entender e avaliar o caráter criminoso de sua conduta. Abre parênteses. Os inimputáveis, desta forma, não praticam crime. Fecha parênteses. Deu para entender aí, gente? Então, a outra avaliação pela teoria subjetiva da antijuridicidade é que, na antijuridicidade, nós poderemos avaliar a imputabilidade ou a inimputabilidade por essa teoria da subjetividade. Alguns autores entendem, e aí é uma dicotomia, que não é na antijuridicidade que vai avaliar a inimputabilidade, e sim no terceiro item, que seria a culpabilidade, tanto na tripartite quanto na quadripartite. Certinho? Na teoria quadripartite. Na tripartição ou na quadripartição. Certinho, gente? Agora, para a teoria objetiva, anota aí. Para a teoria objetiva, o fato típico será antijurídico independentemente de o agente ser dotado de capacidade de avaliar o caráter criminoso de sua conduta. Então, o fato típico será antijurídico independentemente de o agente ser dotado de capacidade de avaliar o caráter criminoso de sua conduta. Tá dando para entender, gente? Todo mundo? Aí abre parênteses. Os loucos, os menores, os silvícolas, são os índios, portanto, praticam crime, embora esteja ausente a culpabilidade. Notem que pela teoria objetiva, nós transferimos para a culpabilidade. Como decorrência do caráter indiciário da ilicitude, ou seja, indiciamento daquele, de indicar quem é o culpado, todo fato típico presume-se antijurídico, até prova em contrário. Vamos anotar isso aí? Diante, modifica a palavra como vocês quiserem, diante do caráter indiciário da ilicitude, diante do caráter indiciário da ilicitude. O que é o caráter indiciário da ilicitude? Ilicitude é a mesma coisa de antijuridicidade, tá, gente? Ilicitude é a mesma coisa de antijuridicidade. Diante do caráter indiciário da ilicitude ou da antijuridicidade,
Indiciário é quem indica, é quem aponta o dedo para um culpado. Então, diante desse caráter de indicar um culpado, todo fato típico presume-se antijurídico até prova em contrário. Ou melhor, que eu já falei anteriormente aqui, todo fato típico, em tese, é antijurídico. Todo fato típico, em tese, é antijurídico? Sim. Todo fato típico presume-se antijurídico até prova em contrário? Sim. Entender? Cuidado com as perguntas aí, exame da ordem, pergunta de prova, de concurso, de pós-graduação, de graduação, de tudo. Porque essa é uma forma de pegar a pessoa pelo pé. Ou seja, até que seja demonstrada a presença de alguma causa que exclua a antijuridicidade da conduta. Até que seja provada uma causa excludente da antijuridicidade ou da ilicitude, até que seja provada essa causa, nós vamos ter o quê, gente? Fato típico é presumidamente antijurídico. Presumidamente, até que se tenha uma prova ao contrário. Dessa forma, um fato típico não será ilícito ou antijurídico, mas sim jurídico, quando estiver presente a existência de uma causa excludente de antijuridicidade. Exclua a antijuridicidade ou a conduta será apenas típica, ou seja, será apenas fato típico, logo, fato morto. Até porque, se você quiser teorias práticas da prática jurídica, você vai para os apontamentos. Se você for para um júri popular e for considerada a legítima defesa, você será absolvido. Ao final, quando você for absolvido no júri por legítima defesa, quando sair, você será considerado o quê? Hein, gente? Vamos lá? Será considerado o quê, gente? Hein? Inocente. Inocente. Quem nunca praticou um crime de homicídio é considerado o quê? Quem nunca praticou? Inocente. Então, ele voltou ao status quo nosso. Inocentes. Tem crime? É um raciocínio muito lógico. Não tem que ter crime. Para alguns doutrinadores lá, que pensam em teorias e mais teorias, cometeu o fato típico, mesmo com a causa excludente da antijuridicidade, existiu crime, porém não foi punível. Mas se existir um crime, tem que existir um criminoso. Se não existir um criminoso, não existe crime. É muito lógico isso. E você não pode ter uma teoria distante da realidade. Legal, gente? Gente, ficou claro isso aqui? Que a gente vai prosseguir? Ficou claro? Agora eu gostaria de começar a falar sobre tudo que eu falei agora na parte prática. Ou seja, trazendo para um caso concreto. Porque várias faculdades, universidades, né? Coimbra, Cambridge, Wisconsin, Oxford, todas dizem que a melhor forma de você estudar, a melhor forma de você estudar, a melhor forma de você aprender é com casos reais. Casos reais é que trazem você a realidade da teoria. Então vamos fazer um estudo aqui de um caso prático de um homicídio, tá certo? Vamos lá? Vamos pegar um homicídio aí que seja conhecido. Não me lembro. Vamos pegar o nosso caso mesmo, que nós estamos estudando para fazer um júrizinho rápido nesse semestre. Vamos pegar a Doca Street, certinho? Eu não me lembro, assim, se eu estiver errado em algumas coisas na matéria fática, vocês estão estudando esse caso, podem me corrigir. No caso do Doca Street, ele, no primeiro momento, vamos estudar o caso por momentos, para estudar a teoria da antijuridicidade por momento. Legal? Por momento. No primeiro momento, nós tivemos a notícia de que houve um disparo de arma de fogo de 4 tiros desferidos contra Ângela Diniz por Doca Street, que levou a óbito a vítima.
Nesse primeiro momento, como é que nós vamos analisar o crime? Por favor, gente, me ajude aí. Dentro dessa teoria que eu dei, fato típico antijurídico. Vamos lá. Como é que nós vamos analisar? Pode até já avançar um pouquinho em culpabilidade. Vamos lá, gente. Como é que nós vamos... Houve um fato típico. Houve um fato típico. Qual foi o fato típico? Matar alguém. Matar alguém, artigo 121. 121. Então, o doutor delegado de polícia vai fechar o local, fazer a perícia. Depois dessa perícia, o doutor delegado vai fazer indiciamento de doca street. Nessa fase, não se tem muito juízo de valor, embora possa ser dado juízo de valor dentro das provas periciais. Então, o doutor delegado vai dizer que houve disparo de arma de fogo, de 4 tiros, e que a vítima veio a óbito, e que não houve, ele pode até colocar, não houve provocação da vítima, não houve luta, então não haveria a causa excludente da antijuridicidade. Não é comum fazer isso na prática, não, mas estou fazendo aqui na questão teórica. Então, aqui nós temos um fato típico, e nessa fase do indiciamento, em que não há ainda um juízo de valor, nós teremos um fato típico e antijurídico. Por quê, gente? Porque todo fato típico presume-se antijurídico até prova em contrário. Até prova em contrário, nós temos fato típico antijurídico. Em tese também, nós vamos para a tripartite, que é a teoria que vocês devem se debruçar, embora não deixem de estudar as outras. Tem aí na teoria quinta partita, né? Partite. Mas vamos pensar aqui nessa teoria tripartite. Então, você vai ter um fato típico até o momento, presunção de antijuridicidade e presunção de culpabilidade. Isso vai ao Ministério Público. O Ministério Público, analisando os fatos, começa a ver que... Antes, eu vou fazer uma hipótese aqui para distorcer um pouco, tá? Não foi a realidade dos fatos, mas eu vou tentar distorcer. Que Ângela Diniz começou... pegou primeiro a arma, pega o caso desse policial, desse delegado que recentemente, agora aqui em São Paulo, ele era instrutor de tiro, né, e ela desferiu tiros contra ele, e segundo ele, ela se matou. Então, vamos imaginar que ele tivesse também dado tiro contra ela. Então, no caso, ela amanheceu com a arma apontada para ele, deu os tiros contra ele, ele se defendendo, tomou 5 tiros, me parece, caso real, ele deu um tiro nela, uma hipótese, que não tem ainda prova pericial disso, a prova foi que ela se suicidou, mas eu estou fazendo a hipótese aqui acadêmica para entendimento de vocês. Ele aí deu um tiro nela. Inicialmente foi fato típico, antijurídico, o doutor delegado analisou isso. Mas imaginemos aí que a gente vai para o Ministério Público, e no Ministério Público você tenha uma análise mais específica sobre a antijuridicidade. E, nesse momento, você descobre que ela agrediu ele, e ele, com os meios que tinha em mãos, moderados, necessários, proporcionais, justos para a sua defesa, atirou e ela foi a óbito, não pela vontade dele, mas pela necessidade daquela situação, né, exigia. Martinez. Sim, diga. Só uma pausa aqui. Numa situação dessa aí, o Ministério Público, ele vai se basear no relatório que é feito lá pelo delegado de polícia, se o nome que dá. Como é o nome que dá esse relatório que é feito? Isso, o Ministério Público. Pela autoridade policial, como é que chama o relatório que é feito? É o relatório de indiciamento, o indiciamento. Pronto. Ele vai se basear nisso, o Ministério Público, ele pode investigar. Há uma polêmica muito grande se o Ministério Público pode investigar ou não. Mas, inclusive, foi tema de debate aí, coisa e tal. Mas o Ministério Público, independente de poder investigar ou não, ele tem a capacidade de ler aquele relatório e interpretar. Você entendeu? É como você lê uma carta e interpretar. Então, se você pode ler uma carta e interpretar, fica difícil. Então, você pode modificar o entendimento do delegado. O Ministério Público quer, gente, custo legis, dono de lite da ação penal. É o dono da ação penal e é fiscal da lei. Interpretar uma carta é assim. O filho, para você ter ideia do que é interpretação, o filho manda uma carta
está estudando lá no exterior e manda a carta para o pai, né? E diz assim, papai, mande dinheiro. Aí o pai vai mostrar à mãe, tá vendo como seu filho me trata? Papai, mande dinheiro. A mãe pega, não, meu amor, ele não fez isso, não. Ele fez assim, papai, mande dinheiro. Você entendeu? A mesma palavra, as mesmas palavras podem ser interpretadas de várias maneiras. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Porque a gente tem que falar uma coisa muito clara, porque pode ser distorcida. E a mídia faz isso muito bem, né, diga-se de passagem, né? Distorce muitas vezes para os interesses outros que não os nossos, né? Muitas vezes, não digo toda, né? Uma parte, né? Da mídia. Então, resultado, nunca podemos, como cientistas, generalizar, porque é um erro científico grave. É generalizar principalmente condutas humanas. Então, você pega bem, ele colocou um relatório dizendo uma coisa, o Ministério Público pode interpretar. Tem entendimentos que o Ministério Público pode investigar. Tem entendimentos que não. O Ministério Público manda de volta para o delegado fazer novas investigações que ele acha necessárias, ou perícias. Mas tem entendimentos que acha que ele pode investigar. Na prática forense, vocês vão ver que no Ministério Público, fisicamente, não estou falando de poder, dever, né, jurídico, não. Estou falando fisicamente. Uma coisa é você ter condições físicas de fazer uma coisa. O Ministério Público não tem condição de investigar. Bom, tem aparelhagem, a gente tem que mandar para, por exemplo, a Polícia Federal, toda aparelhada hoje em dia, toda a tecnologia da Polícia Federal está é terrível a tecnologia. Como é que o Ministério Público vai ter aqueles aparelhos, aquela coisa toda? Não tem como. Então, o Ministério Público é mais um órgão intelectivo, mais da parte intelectiva, mais da avaliação intelectiva, da valoração daquelas provas, né? Do entendimento daquelas provas. Diga. Mas pode solicitar que seja feita novas diligências. Pode, novas diligências, novas investigações. Rapaz, o Ministério Público tem poder de punir a polícia, você imagina. O Ministério Público Ministério Público e delegado, às vezes, andam em rota de colisão. Porque ele pode punir o delegado. Então, o delegado, às vezes, anda em conjunto. Às vezes, anda em rota de colisão. Pode punir mesmo, porque se ele não gostar da atitude e achar que está prevaricando, ele joga o processo nas costas do delegado. Mas aí, então, voltemos aqui. Então, o Ministério Público, ele entra na questão valorativa da antijuridicidade. Ele entra, esse momento que o Ministério Público entra, o Ministério Público vai dizer, nesse momento, e aí é importante que vocês saibam disso, o Ministério Público vai dizer se aquele conjunto de provas, ele entende que houve a legítima defesa, ele vai fundamentar, ele entende que se há causa excludente da antijuridicidade, então ele vai valorar essa antijuridicidade. Em tese, fato típico é sempre antijurídico, ou a nível de presunção. Fato típico antijurídico, até que se prove o contrário. O Ministério Público, então, pode valorar aquela prova e dizer, não, aqui é um caso de causa excludente de antijuridicidade. Desta forma, não ofereceria denúncia, desde já entendido a legítima defesa. E aí, nesse momento, o réu sai ileso, sai sem nenhuma, sai inocente, porque não existiu a configuração do crime, não prosseguiu o crime não foi adiante. Ou seja, foi barrado. Diga. E nesse caso, dessa decisão do Ministério Público, há alguma forma de recorrer dessa decisão? Sim, vocês vão aprender em processo penal que há várias formas. Por exemplo, uma das formas de recorrer da decisão do Ministério Público é através, levando o caso para o seu superior, no caso, o procurador. Caso, por exemplo, Ministério Público Estadual, você leva para o Procurador-Geral do Estado, né? Você tem mecanismo para levar para o Procurador-Geral do Estado, que pode nomear outro promotor, pode fazer outras coisas aí nesse sentido. Tudo tem forma de recurso. Tudo tem que ter... Aliás, o mecanismo que você tenha uma decisão de uma autoridade que não tenha formas de recurso é uma afronta à democracia. A democracia ela é formada de freios, né? Pesos, contrapesos, né? Para o sentido de equilibrar as relações. Tudo tem uma forma de você recorrer, porque não é possível que uma autoridade tenha esse poder absoluto. Certinho, gente? Até aqui tudo entendido? Com referência a isso?
Então, você tem a antijuridicidade. Ela pode ser vista pelo Ministério Público, mas vamos prosseguir um pouquinho mais, para a gente concluir. Ela pode ser vista, essa antijuridicidade ou ilicitude e suas causas de justificativa, elas poderão ser revistas e vistas até o final do processo. Até o final do processo. Até o final do processo. Até o trânsito em julgado. Anote aí. Até o trânsito em julgado, nós estamos diante de um fato típico antijurídico presumido. Fato típico antijurídico. Fato típico que é presumidamente antijurídico. Até o final do processo. Vamos entender por quê? Vamos lá. O Ministério Público ofereceu denúncia. Vamos prosseguir aqui agora? Ofereceu na prática. Bom, você vai para o juiz. O juiz, nós já vimos isso em sala de aula, o juiz vai dizer se aceita ou não a denúncia. Em termos jurídicos, se recebe ou não a denúncia. Se o juiz receber a denúncia, continua fato típico, presumidamente antijurídico. Notem que eu falei presumidamente. Até o trânsito em julgado, nós teremos fato típico, presumidamente antijurídico. Fato típico em tese jurídica, porque pode ser desfeito. Vamos lá, o juiz recebe a denúncia, manda para o júri popular. Nós já estudamos, nós temos a primeira fase, não estudei com vocês ainda não, mas com outras turmas, mas eu vou explicar. Nós temos o júri sendo bifásico. Na primeira fase, é só uma coisa rápida, não sei se vocês se aprofundarem. Você tem o juiz, manda para a sessão do júri. Manda através de quê? Da pronúncia. Então, se ele pronunciou, ele está ainda fato típico, presumidamente antijurídico. Fato típico em tese jurídica. Continua a avaliação da antijuridicidade. A avaliação da antijuridicidade na prática, ou da ilicitude na prática, ela vai até o trânsito julgado. Chegou na sessão do júri. Vocês, como advogado de defesa, se seu constituinte cometeu o crime por legítima defesa, o que é que vocês vão fazer se cometeu por legítima defesa? Vocês vão pedir a legítima defesa como causa justificante da ilicitude ou como causa excludente da antijuridicidade. Você vai oferecer essa defesa. Essa defesa vai ser oferecida para os jurados. Os jurados aceitarem. Olha aí, Luciano está acompanhando direto aí. Se os jurados aceitarem, o que ocorreu, Luciano? Qual o fenômeno que vai ocorrer? Os jurados aceitaram a sua defesa, você é defensor, você é advogado de defesa, os jurados aceitaram a legítima defesa. Explica o que ocorre, qual o fenômeno? Vamos lá. Se aceitou a legítima defesa, então o sujeito é inocentado. Sim, qual é o fenômeno que ocorre aí? O fato típico é antijurídico, continua sendo presumidamente antijurídico? Não continua, porque aí nesse caso não, ele pode até ser antijurídico, ele não vai ser culpável. Mas nesse caso... Aí é uma questão... entendi sua colocação. Cai naquela questão das teorias. Certo, mas foi interessante. Foi interessante, você me deu um gancho aqui muito interessante para uma colocação. Se houver o trânsito julgado, ou seja, ninguém recorrer mais, porque eu fiz uma colocação, é bom que vocês entendam, ninguém recorrer mais, e ele for considerado inocente de vez nesse júri, o que é que vai ocorrer com ele? Vai ocorrer que ocorreu o fato típico, mas a presunção de antijuridicidade foi elidida. Ela foi elidida. Então, ocorreu aí, de fato e de direito, a concretude da causa excludente da antijuridicidade. A causa excludente da antijuridicidade se concretizou, se efetivou. Então, fato típico, presumidamente antijurídico, deixou de existir. Ou seja, dissolveu a presunção da antijuridicidade está atrelado ao fato típico, ou seja, fato típico ser antijurídico. Houve a dissolução dessa união presumida. E houve, então, a inocência e houve a não concretização daquele crime. Aquele crime deixou de existir. Ou seja, o réu passou a voltar, já, se ele não tem outros crimes, né, evidentemente,
se não tem outras condenações, lá o que seja, só foi aquele crime, ele voltou ao seu status quo. Qual é o seu status quo inicial? Inocente. Aí, Rosemário chegando, soberania dos vereditos. Mas se não houve, evidentemente, nenhum recurso para o tribunal, né? Se transitou em julgado ali. Então, resultado, o que acontece? Fato, a antijuridicidade, ela é dissolvida por uma causa excludente de antijuridicidade. E, a partir daí, não há mais a presunção de fato típico ser antijurídico. Foi dissolvida a presunção de fato típico antijurídico. Ele voltou ao status quo inicial, ou seja, de um homem inocente, de um réu inocente, de uma pessoa inocente. Voltou a esse status quo inicial. Deu para entender, gente? Deu para entender? Ficou dúvida nisso aí? Todo mundo entendeu? Pronto, vamos dar aqui. Chegou aqui 10 para as 8, dá o nosso intervalo de 5 minutinhos para a gente continuar. Eu vou desligar para poder justamente, antes, evidentemente, se quiserem fazer alguma pergunta, façam, para poder, aqui o vídeo só suporta 1 hora de gravação. Diga, meu amigo Luciano, e aí? Não, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu já entendi. Já entendeu? Se quiser fazer pergunta, pode fazer. Beleza, gente? Vamos dar aqueles 5 minutinhos, toma um suquinho aí, faz um cafezinho para mim, traz uma bolachinha, estou aqui esperando. Um abração.